Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, infalível e inerrante Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana nós fazemos aqui uma aula comentando a revista de Escola Dominical de Adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos. Por isso, o nome do nosso canal, Escola Bíblica Complementar. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição comentada pelo pastor Osiel, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Muito bem, queridos, nós já comentamos 3 lições, o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, que foi a lição passada. Hoje nós vamos comentar a lição número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Muito bem. Meus queridos irmãos, eu costumo dizer e costumo considerar o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, 7 do livro de Mateus, onde ele está assim mais completo, que ali está a constituição do reino. Existe um reino, o reino de Deus, existe um rei nesse reino, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e este reino, ele tem uma constituição. Então você lê esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus e você vai ver ali como o cidadão do reino deve se comportar se ele almeja alcançar as mansões celestiais. Muito bem. Lição número 4 para 28 de abril para 2024. Como se conduzir na caminhada. O texto áureo nos diz assim: andai com sabedoria para com os que andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. A verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Ok, a nossa leitura bíblica em classe, bastante pequenininha, apenas 3 versículos, se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, e os versículos 5 a 17, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esta é a nossa leitura. A nossa lição ela dispõe de uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Subtópicos: Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus e uma vida cristã bem-sucedida. São subtópicos, então, do primeiro tópico, o padrão de conduta na caminhada cristã. O segundo tópico fala sobre fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Temos como subtópicos o que é prudência, não andeis como néscios e andeis como sábios. E aí, então, o terceiro e último tópico vai falar sobre vencendo os dias maus, remindo o tempo e a volta do Senhor, e os dias são maus. E por fim, então, uma conclusão. Aqui está o comentário do nosso autor da lição, e baseado nesse tema tão interessante, como se conduzir na caminhada, nós vamos fornecer 10 tópicos para que o irmão possa ampliar o seu estudo, ampliar a sua aula. Muito bem. Se você se interessa por esse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu tenho até deixado de mandar nas redes de WhatsApp para muita gente
E eu tenho aconselhado os irmãos, se inscreva no canal, porque você vai estar ajudando o canal, vai estar colaborando com o canal, né? Deixando aí o seu like também, que é muito importante, porque fala que o vídeo é relevante, compartilhando esse vídeo com outras pessoas ou ensinando essas pessoas a se inscreverem e também deixando seu comentário aí no vídeo do YouTube. Os irmãos que nos assistem pela rádio Farol FM 90.1, não é? Pelo canal da nossa igreja, canal oficial, né? AD Alagoas, e os que nos ouvem, né? Pela rádio Web Capital e rádio Web Gênesis, Deus vos abençoe muitíssimo. Procure o nosso canal no YouTube, se inscreva e você vai toda segunda-feira receber, né, o nosso vídeo. Muito bem. Então, queridos, vamos fornecer aqui os 10 tópicos baseados nesse tema, como se conduzir na caminhada. Então, eu aproveitei aqui a nossa lição e coloquei como primeiro tópico, tendo Cristo como nosso padrão. Como eu vou me conduzir na caminhada cristã? Tendo Cristo como nosso padrão. Não é? A gente tem pessoas santas de Deus, santos de Deus na igreja, né? Que a gente deve imitar o comportamento desses irmãos. Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? Paulo recomenda a Timóteo, né, para que atente, né, para o exemplo, né, ali dos fiéis e tudo mais. Então isso é válido, né? Isto é recomendável. Nós olharmos para pessoas exemplares, pessoas com uma história de vida, né, dentro da igreja, dentro do cristianismo, pessoas de bom testemunho, pessoas que quando você se aproxima delas, você sai ocupando um novo degrau na sua vida espiritual. Você deve se acompanhar dessas pessoas, mas entendendo, tá, meus irmãos, que todo homem é falho, todo homem é fraco, todo homem tem virtudes e tem também defeitos. Se você ficar focado nos homens, você corre um sério risco de se decepcionar e parar a sua caminhada. Agora, tendo Cristo como nosso padrão, aí é como diz aquele livro que é um pouco romanceado, né? Que falava assim, o título dele, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É uma história, né, de uma comunidade que tudo o que ia fazer perguntava, e se Jesus estivesse no meu lugar? Então, quem segue o padrão de Cristo, não é, tende, claro, a acertar, a prosseguir firme, a não desvanecer, a manter viva a sua esperança, a manter o seu testemunho e ser luz do mundo e sal da terra. O tópico 1 e subtópico 1, eu quero ler com os irmãos, vai dizer assim, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada, como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui foi no episódio que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ele disse, se eu, sendo mestre, fiz isso por vocês, né, o que é que vocês não devem fazer? Muito bem. Então, esse texto que está lá em João 13,15, ele expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o primeiro tópico, meus queridos, tendo Cristo como nosso padrão. No auxílio histórico-cultural, tem também um comentário aqui que diz assim, que aquele que diz que está nele, em Cristo,
também deve andar como ele andou. Não é? Esta palavra andar no grego é periepatesen, uma palavra frequentemente usada como uma imagem do modo de vida. Quem mantiver um íntimo relacionamento com Jesus Cristo irá demonstrar a realidade desse relacionamento vivendo uma vida cristã. Muito bem. Então, queridos, saiu o nosso primeiro tópico. Segundo tópico eu anotei, como se conduzir na caminhada, é o título. Se conduzindo com sabedoria. Olha, irmãos, nós oramos pedindo muita coisa. Há pessoas que pedem um carro, pedem uma casa, pedem saúde, pedem a salvação do esposo, pedem a salvação da esposa, dos filhos, pedem um emprego, pedem para passar no vestibular, pedem para ser aprovado no concurso, e etc. E você pode pedir essas coisas, né? Você tem que comunicar suas necessidades para Deus e outras coisas. Mas nós não podemos esquecer de, na nossa oração, dizer: Deus, me dê sabedoria. Olha, irmãos, a sabedoria na vida de uma pessoa, ela faz toda a diferença. A sabedoria, ela é mais valiosa do que a prata, do que o ouro, do que os rubis, né? Mais valiosa do que todos os tesouros. Quem tem sabedoria, certamente terá um grande diferencial na sua vida. Assim como aquele que não a tem, né, vai ter muito prejuízo em sua vida. Entendendo que sabedoria não significa cultura, sabedoria não significa inteligência, sabedoria não significa conhecimento, sabedoria é uma iluminação. E a Bíblia nos recomenda a ter a sabedoria que vem do alto. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanta gente boa, irmãos, bem intencionada, mas que por um gesto, sem sabedoria, muitas vezes compromete a sua vida, muitas vezes padece, muitas vezes se acidenta. Então, como se conduzir na caminhada? Se conduzindo com sabedoria. O texto áureo tem uma palavra de Paulo aos Colossenses que ele diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E eu digo, ande com sabedoria com os que estão de fora e com os que estão de dentro, porque a gente priva de uma comunidade, nós pertencemos a uma denominação, a uma igreja, nós nos reunimos, nós cantamos em corais, nós cantamos em conjuntos, nós participamos de escola dominical, nós fazemos parte do departamento de mocidade, do departamento de senhoras, departamento de senhores, nós convivemos em grupo, um grupo social reunido, um grupo de pessoas com qualidades e um grupo de pessoas com defeito. E nós precisamos, estando com essas pessoas, nos conduzirmos com sabedoria, com os que estão de fora, claro, porque lá fora você está deixando o seu testemunho da sua vida cristã, você é luz do mundo e sal da terra, e também na igreja, lidando com essa com esse múltiplice grupo de pessoas, com esse grupo heterogêneo de pessoas, com esse grupo, eu posso dizer, complicado de pessoas. Muitas vezes, um posicionamento seu e meu, com sabedoria, faz toda a diferença, apazigua uma guerra, apazigua uma divisão, apazigua uma contenda. Ok? Tópico 2 e subtópico 3 vai ter também para nós uma recomendação sobre a questão da sabedoria. É uma parte bem pequenininha que vai estar definindo o que é prudência. E aí nós temos aqui, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A primeira, a caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia. Aí pronto, vem a questão da sabedoria. Você vai ver aí em Efésios 5, 15 a 17. E uma trajetória cheia do Espírito Santo. Então faz parte dessa caminhada, a gente caminhar em amor, caminhar com uma vida cheia do Espírito Santo e caminhar com sabedoria. Muito bem. Segundo tópico, se conduzindo com sabedoria. Terceiro tópico, como se conduzir na caminhada, é o título.
Terceiro, andando de mãos dadas com a prudência. A vovozinha dizia assim, que canja de galinha e prudência, ou prudência e canja de galinha, nunca fez mal a ninguém. É muito bom, eu acho uma virtude fantástica, uma virtude imprescindível na vida do cristão, a prudência. Vamos ver aqui, a verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, que foi o nosso tópico anterior, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então você tem que ter prudência e você tem que ter sabedoria em meio ao combate, ou em meio aos combates desta vida. Quando você é provocado, né? Quando você é insultado, quando você é afrontado, né? Eu digo sempre que o nosso cristianismo ele se revela muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Geralmente as ações são muito revestidas de hipocrisia, mas as reações dificilmente. Ok? Vamos ver aqui numa parte destacada da lição, que diz assim: o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Muito bem. Mas não era essa observação, não, porque tem várias que tem umas aspasinhas na lição do mestre. É a segunda, que diz assim: prudência é uma razão prática, olha o conceito, é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Ok? Vamos ver então, vamos ainda para o segundo tópico, o subtópico primeiro, é o que fala sobre a prudência. Nos diz assim, o que é prudência? Podemos dividir, eu li agora há pouco, podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes, né? A caminhada do cristão em amor, a caminhada com sabedoria e uma trajetória cheia do Espírito Santo. Muito bem, lá na frente fala que a prudência é uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, nós podemos usar aqui, para os irmãos não confundirem, com sabedoria os irmãos entenderam, como se conduzir nessa caminhada de mãos dadas com a prudência, né? Eu diria então que uma palavra vai sintetizar a questão da prudência, que é o cuidado, a atenção, a vigilância. Uma pessoa prudente, ela é cuidadosa, ela é vigilante, ela é precavida, não é? Ela se porta com equilíbrio, né? Isso é uma pessoa prudente. Então, você quer ter uma caminhada abençoada, como se conduzir nessa caminhada? Em primeiro lugar, tendo Cristo como nosso padrão, já falamos. Segundo lugar, se conduzindo com sabedoria. Terceiro lugar, andando de mãos dadas com a prudência. E quarto lugar, eu coloquei aqui, remindo o tempo. Que é, pastor? Remindo o tempo. Vamos lá para o terceiro tópico, que diz assim, remindo o tempo. O verbo remir, como tradução do grego exagorazo, ele possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Eu até coloquei umas palavras aqui interessantes, né? Quando nós estamos trabalhando, irmãos, com remindo o tempo, pastor, como é que eu vou passar para a classe assim um conceito, uma definição dessa questão? Remindo o tempo. Vamos colocar aqui, aproveitando bem
o tempo. Uma coisa que não pode acontecer na vida do cristão é perder tempo. Muito cuidado, meu irmão, você passa tempo assistindo tanta programação e quando você faz um somatório de edificação, de conhecimento, de intelectualidade, você não acha nada. Você ficou 3 horas, às vezes, desculpa a expressão, vendo uma besteira, algo que não leva a lugar nenhum. Eu tenho dito que o maior inimigo da igreja hoje não é a espada, não é o leão, não é a tortura. A maior arma contra a igreja hoje é o entretenimento. Então, uma coisa inadmissível, e a gente pode computar até como pecado, é a ocupação do tempo do cristão com coisas irrelevantes, coisas desnecessárias, coisas tolas. Eu estou lendo um livro muito interessante aqui, caso me fugiu agora o título, mas é de um escritor francês. E ele fala até para você ter cuidado com as pessoas que lhe visitam, as pessoas com quem você priva de certo conhecimento, porque há pessoas que você fica 2 horas com ela e no final você sai pior do que entrou. Você não aprende nada, não recebe nenhuma edificação, são palavras torpes, são comentários sem nenhuma edificação, nenhuma informação, nada. Até você detecta, fiquei 3 horas, 2 horas perdendo meu tempo. Então, meus queridos, a nossa vida é muito curta, nós não sabemos o tempo quando Jesus vai voltar e é tempo de nós nos ocuparmos com coisas que promovem a edificação. Quando eu falo de remir o tempo, eu me lembro de um estudo que nós fizemos, onde eu tratava sobre o seguinte. Eu dizia, olha, o difícil não é a escolha entre aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Claro que eu vou escolher o que é importante e não vou escolher o que não é importante. Mas aí é fácil. O difícil é quando você tem que escolher entre o importante e o mais importante. Aí você tem que ter discernimento. Eu chamo isso de remir o tempo. Quem está remindo o tempo, ele deve escolher o que é mais importante, não é? Ele deve valorizar, né, mais aquilo que tem valor. Não é? Existem coisas que têm valor, irmãos, mas nós não valorizamos. E a gente precisa dar valor às coisas que têm valor. Remir o tempo, na minha perspectiva, é você aproveitar as oportunidades. Não perca tempo. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. Para mim, esse remir do tempo fala do discernimento do melhor momento, não é? E o esquivamento dos entretenimentos diversos que muitas vezes roubam o nosso tempo precioso. Não estou dizendo que nós não precisamos ter um tempo de lazer, um tempo de entretenimento, nós precisamos. Agora, muito cuidado para não gastar todo o seu tempo ou gastar boa parte do seu tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Leia bons livros, leia a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, não é? Junte com pessoas que edificam a sua vida, assista um vídeo que edifique a sua vida, né? E assim, enfim, selecione o que é melhor para a sua vida, né? Eu traduzo tudo isso como remindo o tempo, né? Comprando com um valor elevado, né? Ou valorizando esse tempo que Deus tem dado para você. Né? Ele é um tempo que custa muito caro. Ok. Quinto lugar, nós vamos colocar ainda aqui. Como se conduzir na caminhada? Em quinto lugar, buscando a vontade de Deus na palavra. Onde nós temos, irmãos, a orientação, né, da vontade de Deus. Onde nós encontramos a instrução para a nossa caminhada. Como eu devo me conduzir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo me comportar. Qual é o nosso manual do fabricante, entre aspas, né? A Bíblia Sagrada. Então, ali tem tudo que o cristão precisa. Ali fala de um reino, ali fala do rei do reino e fala de como o cidadão do reino deve se conduzir. Primeiro tópico e subtópico 2.
nos diz assim: fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Veja que a preocupação de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Nada o desviava desse propósito e dessa missão. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, não é? Veja que ele diz na oração lá do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, Pai, na terra, assim como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade. Lá na oração do Getsêmani, Jesus fazendo a sua oração particular, vivendo as angústias, não é, da sua morte já antecipadamente, ele dizia ao Pai, né, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas ele rapidamente já colocou a palavra-chave. Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, você quer se conduzir nesta caminhada com firmeza e tudo mais, o que é que você tem que fazer? Quinto lugar, buscando a vontade de Deus na palavra. Não dá tempo eu ler aqui, irmãos, mas uma curiosidade, não sei se todos os irmãos já observaram. O Salmo 119, ele eu chamo de um salmo de louvor à palavra. Se eu não me engano, são 176 versículos, né? Chamando o salmo de capítulo, é o maior capítulo da Bíblia, né? Com 176 versículos. E se eu não estou enganado, irmãos, ali deve ter uns 5 ou 6 versículos que não mencionam a palavra, nem direta nem indiretamente. Então você vai encontrar ali, por exemplo, o versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá você vai encontrar, acho que no versículo 103, diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E você vai ver ali todos os versículos daquele salmo, exceto em 5 ou 6, não é? Todos eles vai estar abordando sobre a palavra, sobre o valor da palavra, né? O salmista falando dos benefícios da palavra. Você vê Salmo 119, versículo 9, diz lá: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando-o conforme a sua palavra. Aí tem o versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu não quero pecar contra ti, a receita: esconda a palavra de Deus no seu coração. Então, quinto lugar, irmãos, buscando a vontade de Deus na palavra. Você quer saber a vontade de Deus? Não saia correndo atrás de profecia. O crente, leitor da Bíblia, Deus pode falar com ele através da profecia? Pode. Deus já falou comigo, eu tenho promessas na minha vida que são frutos de palavras proféticas. Não que eu saia correndo atrás de profecia, né? Porque a maior profecia de todas é a palavra de Deus. Ela tem tudo que você precisa para a sua caminhada cristã. Então, você quer buscar a vontade de Deus. Não é caixinha de promessa. Você leia a Bíblia e você vai ver lá a vontade de Deus. Ok. Sexto lugar, respondendo à pergunta, né? Como se conduzir na caminhada? Como se conduzir na caminhada? Sexto lugar, tendo elevado nível de discernimento espiritual. Meus irmãos, um crente, vamos colocar aqui o somatório, um crente colocando Jesus como padrão, um crente com sabedoria, um crente com prudência, são tópicos, né? Um crente que faz a remissão do tempo, enxuga o tempo e só aplica no seu tempo aquilo que é útil. Um crente que busca na palavra a vontade de Deus. E um crente, em sexto lugar, que tem um elevado nível de discernimento espiritual. Esse crente só pode ter um futuro de felicidade, irmãos. E eu digo aos irmãos, discernimento de espírito é um dom espiritual. A gente pode pedir. Eu
Não lembro, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que o pessoal ora alto, né? Eu não lembro de ter ouvido alguém fazendo esta oração. Jesus, me dê discernimento espiritual. E como a gente precisa, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma época, guardem esta palavra, onde tem muita gente comendo gato por lebre. Ele assiste um vídeo na internet, alguém falando alguma coisa e tal, e ele, sem discernimento espiritual, começa a comer gato por lebre. Daqui a pouco está todo envenenado. Meu pai na fé dizia que quem bebe água em muitas fontes termina morrendo envenenado. Você tem que ter muito cuidado. Nem tudo que parece ser, irmão, é. Tem coisa que parece que é, mas não é. Tem coisa que você olha e não dá nenhum valor e diz, eu acho que não é. E é. Então, como nós descobrimos isso? Você tendo discernimento espiritual. E o que é o discernimento espiritual, pastor Walter? É a capacidade de avaliar, é a sensibilidade, o bom senso, o juízo e o tino, né? Então, vamos segurar aqui a primeira, né? Capacidade de avaliar. Então, alguém ouve uma discussão, aí você analisa um lado, analisa o outro, e você tem um discernimento. Você encontra a verdade no meio daquela questão. Então, é muito importante ter, e eu coloquei elevado, estou maximizando aqui, ter um elevado nível de discernimento espiritual. Nós vamos precisar disso. A nossa lição comenta alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Título: Como se conduzir na caminhada. 7º lugar. Aqui eu coloquei um tópico complementar. Eu vou me apropriar agora de Hebreus 12, não é? Que combina até com a lição, que é a carreira que nos está proposta, baseada lá em Hebreus 12. Lá em Hebreus 12, irmãos, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Tem gente dizendo que é o diabo, que são as pessoas, que são os anjos. Isso são testemunhas? São. Mas esse texto você tem que entender o contexto. Aqui está falando das testemunhas, né? Os heróis da fé do capítulo 11. Porque a Bíblia originalmente não tem essa divisão de capítulo, de versículo. Então, é um texto contínuo. Quando ele diz, portanto, ele já está fazendo uma ligação do capítulo 11 com o capítulo 12. Já que nós tivemos esses heróis da fé, é mais ou menos isso, né? Então, estamos rodeados desses heróis da fé que deram seu testemunho, que foram mártires pela fé. Aí ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então eu colocaria aqui, no 7º tópico, respondendo ao título, eu estou alinhado com o título, como se conduzir na caminhada. 7º lugar, livrando-se dos embaraços. Irmãos, às vezes, o embaraço é pior do que o pecado. O pecado é, vamos dizer, a consumação do embaraço. Nem todo embaraço é pecado, não é? Agora, a partir do momento que esse embaraço começa a prejudicar a sua vida espiritual, ou vamos colocar, existem coisas que se instalam na nossa vida, vamos colocar melhor assim, que num primeiro momento não são embaraços. Vamos dizer, um exemplo aqui, né, bastante claro, que o irmão, a irmã é um frequentador de culto, está sempre no culto. De repente, nasce aí um netinho, nasce alguma coisa, e a pessoa, por causa do netinho, por causa do filhinho e tal, não vai mais à igreja. O filho é uma bênção? É. O netinho é uma bênção? É. Mas muitas vezes, irmãos, essas coisas que nós vamos devotando um valor até excessivo, eu não estou falando aqui de negligência, de não amar, não cuidar, até porque eu tenho um netinho também, sou apaixonado por ele. Mas o meu netinho não pode atrapalhar minha carreira ministerial, atrapalhar a minha ida à casa do Senhor. Porque senão esta bênção vai se tornar um embaraço. Não é? Às vezes ele em si não é um embaraço, mas eu constituo ele como um embaraço. E o embaraço é como uma teia de aranha, que vai dando uma volta,
vai dando 2 voltas, vai dando 3 voltas, nós dizemos, não, essa coisa, isso aqui não é um pecado em si. Mas na medida que essa coisa vai rodeando suas teias, vai nos prendendo, e daqui a pouco você está paralisado. Muita gente se embaraçou porque comprou uma casinha de praia. Muita gente se embaraçou porque comprou um sítio. Muita gente se embaraçou porque achou um namorado, uma namorada, e que por causa dessas coisas ele parou ou ele se desviou da sua missão principal. Então, muito cuidado com isso, livrando-se dos embaraços, tudo aquilo que lhe afasta da casa de Deus, lhe afasta da Bíblia, lhe afasta da oração, lhe afasta da comunhão, lhe afasta dos cultos, não pode proceder de Deus. Vamos lá. 8º lugar, eu coloquei que está lá no capítulo 12 de Hebreus também. Qual é a receita lá? Ali tem uma corrida. E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer, livre-se dos embaraços, dos pesos. O corredor não pode ter peso. Ele tem que se desvencilhar de tudo que pesa. Não é? Ele corre com um tênis, o tênis dele é o mais leve possível. A roupa dele não pode ser uma roupa de algodão para ficar encharcada de suor. Uma roupa de nylon, né? Que aí o suor escorre e não fica impregnado na roupa, pesando, porque ele vai correr às vezes uma maratona. Então, ele se livra do embaraço e corre com paciência, que aqui a melhor tradução é, ele corre com perseverança. Um corredor não vai ganhar a medalha, não vai ganhar o troféu se ele não concluir a corrida. E a nossa corrida, meus irmãos, para o céu, é uma corrida que exige perseverança. E eu quero aqui fazer uma observação. Eu sou pastor de igreja e eu lido com muita gente. É incrível como nós estamos vivendo hoje, principalmente hoje, uma geração que tem pouca perseverança, irmãos. Tudo que começa não termina, com raríssimas exceções. Começa uma faculdade, você fala, e aí, irmão, terminou a faculdade? Como é que está indo? Não, pastor, parei. Vai para a autoescola, e aí, irmão, terminou a autoescola? Não, parei. Começa um curso, parei. Não é? Enfim, todo empreendimento parece que falta um objetivo definido, falta uma tenacidade, né? Falta coragem, falta determinação para concluir aquilo que fez. Mas a Bíblia não manda correr acelerado, né? Manda correr com paciência, com perseverança. Né? Então, o importante do corredor não é dar uma disparada na saída e parar no meio do caminho. Não é? A finalidade, eu fui corredor de longa distância, né? A finalidade é o corredor ter um tiro de largada, que isso já é calculado, e quando ele inicia sua corrida, ele tem que manter a passada. Ele já calcula, cada quilômetro eu vou fazer em tanto tempo. Então ele vai regulando isso, né? E na reta final ele dá o sprint final à corrida. Mas uma coisa interessante do corredor é que ele mantém uma constância na sua corrida e ele persevera até chegar ao fim da prova. Então, correndo com paciência, em 8º lugar. 9º lugar, não é? Nós colocamos um tópico ali, me parece que foi o primeiro tópico, né? Como se conduzir na caminhada, tendo Cristo como nosso padrão, como nosso exemplo. Você vai olhar como Cristo fazia, e você vai tentar fazer, né? Você é um cristão, é um pequeno Cristo. Mas eu coloquei aqui no 9º lugar uma outra coisa, que é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Significa que ele inaugura a fé e consuma a fé. Ele começa e termina. Então, olhando para Jesus. Né? Eu tenho uma mensagem que eu digo sempre, que aqueles que olham para Jesus nunca se perdem. Todas as pessoas, eu posso afirmar, sem nenhum medo de errar, categoricamente, todas as pessoas que se desviaram, todas as pessoas que abandonaram a igreja, todas as pessoas que abandonaram seus ministérios, cantava no coral, cantava no conjunto, era aluno da escola dominical, frequentava uma congregação, não é? Era obreiro na congregação. Todas as pessoas que se afastaram,
se afastaram porque tiraram o olhar de Jesus. Quando você começa a olhar para a tempestade, não é? Diz que Pedro, está escrito lá em Mateus 14:30, que Pedro, quando sentiu o vento, eu creio que ele olhou, não é? Tirou o olhar de Jesus, meu irmão, vai afundar. Não é? Isaías 45:22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Né? E o Hebreus 12 aqui diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que acontece, irmãos? Nós tiramos o olhar de Deus e ficamos olhando para as pessoas. E quando você olha para as pessoas, você vai encontrar defeito, porque ninguém é perfeito, nem você é perfeita, nem perfeito, nem eu sou perfeito. Se você resolver olhar para os meus defeitos, você vai ficar escandalizado. Se eu for focar nos seus defeitos, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, se você olha para alguém, olhe para uma pessoa exemplar e olhe para as suas boas qualidades, para os seus bons exemplos. Agora, o seu padrão é Jesus e o seu olhar é Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, eu lhe garanto, você terá uma vida de vitória. Agora, se olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás, aí pode ser que vire aí uma estátua de sal, como a mulher de Ló, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. 10º e último lugar, vamos lá para o nosso título: como se conduzir na caminhada, adotando um propósito firme. Você não só deve ter Jesus como padrão, você não só deve olhar para Jesus, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo. Quantas pessoas estão na igreja e você pergunta qual é a sua meta? A meta dele na igreja é encontrar o namorado, encontrar a namorada. Não, a minha meta está aqui na igreja é satisfazer papai e mamãe, que diz que se eu não vier para a igreja não vai me dar um celular. Esse é o seu objetivo? Há pessoas que vão à igreja somente quando seu departamento canta, quando o grupo de senhoras canta, quando o coral canta. O departamento não cantou, ele não vai. Então ele está dizendo para mim que o objetivo dele é o departamento. Se aquele departamento se acabar, acabou a carreira espiritual dessa pessoa. Mas, meus queridos, qual é o propósito do cristão? Vamos caminhar aqui. 2 Timóteo 4:7. O que é que Paulo diz? Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Hebreus 12, que eu estou agora me firmando nesse texto, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você não está correndo à deriva sem saber para onde está indo, como um louco, não é? Como diz o Dietrich Bonhoeffer, que hoje nossa geração é uma geração esquizofrênica que corre para a direita, corre para a esquerda, ele nem quer perder o mundo, nem quer perder Jesus, nem quer perder Jesus, nem quer perder o mundo, e fica numa corrida esquizofrênica sem um objetivo, né? O verdadeiro cristão, ele tem uma meta, tem um objetivo a seguir. Então ele adota um propósito firme. Existe uma carreira proposta. O Senhor nos disse: olha, esse é o caminho, andai nele, persevere. Vamos em frente. No mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Filipenses 3:13, aquele texto clássico, né? Onde Paulo diz assim: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só Paulo. Não, eu não só esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim. Há um alvo, há uma meta, há um objetivo a ser atingido. E eu tenho que chegar lá. Então, meus queridos, que coisa maravilhosa. Adotando um propósito firme. Que Deus assim, então, meus irmãos, nos abençoe muitíssimo, né? Então, vou repetir aqui os tópicos, você que não anotou, anote. Como se conduzir na caminhada cristã? Em primeiro lugar, tendo Cristo como nosso padrão. Em segundo lugar, se conduzindo com sabedoria.
Terceiro lugar, andando de mãos dadas com a prudência. Lembre-se, prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. Quarto lugar, remindo o tempo. Quinto lugar, buscando a vontade de Deus na palavra. Sexto lugar, tendo elevado nível de discernimento espiritual. Sétimo lugar, livrando-se dos embaraços. Oitavo, correndo com paciência ou perseverança. Nono lugar, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, nosso referencial, autor e consumador da fé. Décimo lugar, adotando um propósito firme. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.